Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo. A gente tem hoje mais um encontro, né, mais uma temática importante, relevante para a nossa discussão, né, do que é a saúde mental e de temas que são importantes para o cuidado na saúde mental de modo geral. A gente vai ter hoje uma pessoa muito especial aqui para nos brindar, né? Marlos é professor aqui da UFRN, estudioso do tema. Estou aqui para aprender junto com vocês, né? A gente ouvir aqui Marlos e bater um papo sobre a questão da espiritualidade e saúde mental. A gente sabe da importância, a gente entende que é uma temática importante, mas eu acho que é algo que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir no nosso cotidiano, no dia a dia, e acho que discutir de forma, né, embasada, trazendo conhecimento científico, trazendo pessoas que discutem o tema, acho que é importante para todos nós. A gente tem uma audiência boa aqui, né? Então, vamos começar. Vamos começar, Marlos. Se apresente para este povo. Oi, estão me ouvindo? Eu estava desligado aqui. Gente, boa noite a todas, a todos, a todes. Adriano, obrigado pelo convite. Tem gente que faz muito tempo que eu não vejo, né? Gi, um cheiro. Tua filha deve estar já com uns 30 anos de idade, nem conheço mais, né? Então, muito bom. Romilson ainda está com os cabelos pretos, os meus já estão brancos, né? O tempo vai passando. Um beijo, marido, que estava com um problema na perna, já está bem. Então, é bom, estamos aqui entre amigos. E aí, eu gostei muito, Adriano, desse convite, porque a gente pode desmistificar, você tem, né, aí abraçando essa missão de como a gente estava falando antes de começar a gravar, de tornar um pouco mais a saúde mental mais próxima das pessoas em geral, como eu estava dizendo para você antes, né? A gente morre de medo de psiquiatra, o psiquiatra está passando assim perto, a gente tem medo até de perguntar alguma coisa, né, Gisele? Não, vai ser internado, né? A gente abrir a boca, ele interna a gente, já descobre alguma doença, descobre algum problema. Então, é bom porque aí você aproxima a gente de vocês, né? E a gente tem a oportunidade de conversar, de perguntar, de discutir, acho que isso aqui é fundamental. E aí um tema que você está trazendo na noite de hoje para a gente conversar, que é um tema que é muito tabu também, que é a ideia da espiritualidade. Então, eu queria ter, assim, alguns objetivos hoje. Um deles é, assim, distinguir espiritualidade de religiosidade e dizer como é que a espiritualidade pode funcionar na saúde mental. Acho que são as duas coisas que eu queria poder estar conversando aqui, no clima mesmo de bate-papo. Mas a minha ideia é, antes, fazer uma introdução rápida para a gente situar essa conversa, que eu acho que é importante dizer assim, a ideia, esse tema da espiritualidade, ele está presente, né, nas nossas vidas desde que a cultura existe. Então, assim, sempre, desde sempre. Porque a cultura é algo que constitui o humano. Então, quando junta duas pessoas, juntou eu e o Célio, já existe cultura. Se eu estiver sozinho, igual a sexta-feira lá Mas como apareceu o Robson Crusoe na ilha, então já são duas pessoas, a gente já começa a ter cultura. Então, a cultura é algo que existe desde sempre. E na produção da cultura, a espiritualidade é parte, assim, integrante, não tem como tirar. Então, a primeira distinção que eu vou tentar fazer, bem rapidinho, é a diferença entre espiritualidade e religiosidade. A religiosidade está ligado a uma pertença institucional. Quando estou falando de religiosidade, estou dizendo assim, fulano é católico apostólico romano, Beltrana é da Assembleia de Deus, Cicrano é budista mahayana, né? E fulaninha, ela é hinduísta Advaita Vedanta. Então, a gente está dando nome e sobrenome e ainda tem o sobrenome do sobrenome. Então, a gente está falando de instituições, e quando a gente fala de instituições, a fulana é espírita. Então, a gente está dizendo assim, que aquela pessoa ela está filiada a um movimento religioso, e esse movimento religioso, geralmente, ele tem, né, geralmente, a maior parte, porque aí a gente também pode discutir que alguns não têm, mas a maior parte tem também um conjunto de pontos indiscutíveis. Por exemplo, se você é católico, você realmente acredita e professa a ideia de que
Maria, mãe de Jesus, era virgem, e isso não se discute, não tem que se discutir em relação a essas coisas. E que Jesus, após o terceiro dia, ele ressuscitou. Então a gente chama isso de dogma, que são pontos incontestáveis de uma fé, de uma religiosidade. Não dá para discutir isso, não se transige. Se você segue o Corão, tá? Você acredita que realmente assim o profeta Maomé disse determinadas coisas e as coisas que ele disse não são questionáveis, não são coisas que se questionam. Então o nome disso é religião e isso cria uma pertença institucional. Na hora que eu me filio a uma religião por, né, construção de identidade, eu não estou me filiando a outra. É igual a partido. Se eu sou do Podemos, meu Deus, péssimo exemplo, mas enfim, se eu sou aí do Podemos, eu não posso ser do PSTU, até porque os exemplos são maravilhosos, né? Não tenho como ser, né? Se eu sou do PSTU, eu não posso ser de nenhum outro partido. Se eu sou do Podemos, eu não posso ser do PSTU, nem, né, de nenhuma outra coisa. Então, significa pertença, tá certo, a uma comunidade com a identidade muito fechada. Então, isso é religião, isso é religiosidade. Já a espiritualidade, ela é algo muito mais amplo e muito mais plástico. Eu posso ter uma espiritualidade e não estar filiado a uma religião. Como é que é possível? É possível. E esse é um dos fenômenos mais comuns hoje na contemporaneidade. Porque quando eu cultivar a espiritualidade, significa cultivar um fórum que ele é pessoal e que ele é subjetivo. Então, assim, muitas pessoas, esse é um fenômeno bem a partir dos anos 90, né? Elas começam a cultivar uma espiritualidade e começam também a desenvolver práticas espirituais sem necessariamente estar afiliados a uma religião. Então, eu posso praticar meditação, tá? Inclusive hoje muito incorporado dentro do trabalho da saúde mental, né? Inclusive como uma prática profilática, né? Terapêutica, de cuidado, e necessariamente eu não preciso ser budista. A gente pensa, mas meditação você tem que ser budista para fazer meditação. Não, qualquer pessoa pode fazer meditação. Inclusive, se você for materialista, você pode fazer meditação também. Então, práticas espirituais, elas podem compor a nossa organização diária, a nossa vida, sem necessariamente a gente estar filiado. Isso faz, né, com que a gente construa uma organização que é muito pessoal. Então, posso dizer assim, olha, eu acredito, Ana Augusta, que está aqui nos ouvindo, eu acredito em reencarnação, mas necessariamente eu não sou espírita, né? Nem sou também hinduísta, nem sou budista. Ou então, eu acredito, né, numa força cósmica divina, transcendente, mas eu não quero me ligar a religião nenhuma. Então, essa construção é uma construção que acaba sendo pessoal, subjetiva, que acaba sendo, né, particular, e que ela diz muito da relação da pessoa, né, por exemplo, do Marlos, com aquilo que a gente considera sendo sagrado. Então, aquilo que a gente considera sendo a transcendência, com aquilo que a gente considera sendo, né, essa dimensão espiritual, ou que o Carl Gustav Jung chamava de luminoso. Por que eu acho que isso é importante? Para a gente poder entender que você pode ter uma relação, por exemplo, com o sagrado feminino, por exemplo, tá certo? E dizer assim, olha, eu não quero seguir uma religião patriarcal, que a maior parte das religiões são patriarcais, porque eu sou, sei lá, uma feminista da terceira geração, né? Gisele, que é das artes, é uma feminista da terceira geração, e por conta disso ela faz parte do movimento feminista interseccional, né, que é o feminismo negro, o feminismo LGBTQIA+, e todos os outros mais, mas necessariamente, por conta disso, ela diz, eu não vou seguir uma religião patriarcal, né? Então, eu cultivo em mim, né, Gaia, a terra, como, né, o grande sagrado, o meu útero, né, como uma expressão de Gaia, uma expressão da terra, e por conta disso, eu tenho essa minha relação com o sagrado, com as estações, né, com as fases da lua, com as estações do ano, se bem que aqui em Natal a gente só tem calor, quintura, mormaço, né? Então são as estações que a gente tem. Mas, veja, e chuva. Então, essas estações, né, também podem ser parte de uma cultura que a gente vai dizer assim, tem a ver com esse movimento, com essa ligação com a natureza, com essa ligação com um movimento mais ecológico. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente poder fazer essa divisão. E por que isso gera um problema? Gera um problema
Porque quando a gente chega na modernidade, a gente tem uma coisa, tá, Adriano? Só para eu terminar essa parte da introdução. E aí a gente entrar aqui na conversa. Na modernidade, a gente tem uma coisa muito complicada, que é o seguinte. Com a Revolução Francesa, a gente faz a separação entre Estado e religião. Porque a gente tinha, antes disso, as coisas muito misturadas. Muito misturadas. Então, isso é um problema que o Estado moderno resolveu. E para o capitalismo, isso precisava ser bem organizado. Então, o Estado de um lado e a religião de outro. Então, a gente vai começar a criar um Estado que é um Estado laico. Por que isso é importante? Isso é importante porque as pessoas se organizam independente de como a religião vai ditar, né, que as pessoas vão começar a viver. E aí vai começar a aparecer alguns filósofos e alguns, né, cientistas sociais importantes. Um deles é o Max Weber. Ele vai dizer assim, desencantamento do mundo, né? Nietzsche vai aparecer também e vai dizer assim, olha, Deus morreu porque os homens, né, o mataram. O que Nietzsche está querendo dizer é que assim já não tem mais espaço para o sagrado na modernidade. A modernidade, ela tira Deus de um lado e coloca a ciência no lugar de Deus, e a ciência passa a ser o novo sagrado. Abrindo parênteses, talvez no momento contemporâneo, o grande sagrado não é a ciência, é o dinheiro, viu, gente? Mas aí a gente conversa no outro momento. Mas então aí a ciência assume o lugar da religião. E o que acontece? A gente vai ter aí, nessa divisão, nessa separação entre o Estado e a religião, algo que também é muito importante, que é assim, considerar também uma nova, vamos dizer, uma ciência livre de dogmas. Eu não estava falando de religião, né? Então, livre de dogmas. Então, a filosofia, a física, a medicina, né? Os médicos eram profundamente religiosos. Os filósofos eram religiosos, os psicólogos e psicólogas eram também religiosos. Então, todo mundo a gente vai construir uma ciência neutra, vamos dizer assim, neutra. Neutra no sentido de não estar mais filiado a uma religião. Isso vai fazer com que pessoas como, por exemplo, Marx, né, diga assim, olha, a religião ela é o ópio do povo. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque ele via, tá, dentro dessa mistura de Estado com religião, uma forma de oprimir as pessoas. Porque diz assim, ó, Adriano nasceu rico, tá certo? Ana Augusta nasceu pobre e Gisele nasceu miserável. Então, essas três pessoas aqui, elas têm que se acostumar com isso, porque Deus quis assim. E aí a gente não vai questionar como a sociedade está organizada. Então, Marx diz, ó, a religião, ela é um ópio, ela fica enganando as pessoas, principalmente os pobres, para eles ficarem, Padre Júlio Lancelot é exceção, né? Para fazer a gente pensar que a gente tem que se acostumar com as coisas como elas são, naturalizar as coisas, tá? Então, o que aconteceu? Freud chegou no final do século XIX e ele, como um cientista moderno, ele diz assim, esse negócio de religião não dá certo. Religião vai atrapalhar o estudo, tá certo, da alma humana. Então, Freud vai dizer que a religião ela é uma construção extremamente infantil, porque a gente coloca Deus, Célio, lá naquele lugar, lá em cima, no trono, sentado lá em cima, e Deus é igual o pai que fica lá de cima apontando o dedo para você, Célio, diz assim, eu sei o que você fez no verão passado. Aí você, meu Deus, já fica preocupado. Então, a religião ela tem essa função cerceadora, tem essa função limitadora, tem essa função castradora, é isso que o Freud dizia. Mas Freud teve um aluno, para a gente começar a conversa daqui a pouco, Freud tem um aluno que se chamava Carl Jung. E esse aluno dele era um sujeito muito inteligente, né? Ele era suíço e era filho de pastor. E um chegou para Freud e disse assim, mas eu não sei se precisa ser desse jeito. Só que Freud era uma pessoa extremamente intransigente. Era assim, ou você concorda comigo ou você não está comigo. E ele convidou gentilmente Jung a se retirar da psicanálise. Né? E aí Jung foi embora, justamente porque ele não concordou, teve um outro ponto também, que é a teoria da sexualidade, mas enfim, ele não concordou com essa ideia de que a religião ela fosse algo regressivo. E Jung disse assim, olha, a religião pode ser tanto regressiva, mas a religião, talvez, a religiosidade, Jung ainda não estava fazendo a distinção, como a gente está fazendo hoje, contemporânea, religiosidade e espiritualidade, mas Jung estava querendo dizer assim, a espiritualidade pode ser uma coisa muito bacana, porque a espiritualidade está dentro da cultura, e porque está dentro da cultura, ela pode ser também algo que vai fazer com a gente um enfrentamento positivo, um coping, enfrentamento positivo, tá?
para as situações de dificuldades. Aí chega Jung e traz pela primeira vez uma ideia dentro da psicologia de que a espiritualidade pode ser algo positivo. Então, a gente pega uma faca, só para a gente abrir o debate já já. A gente pega uma faca. A faca é boa ou é ruim? A gente não pode dizer nem que é boa nem que é ruim. Depende do que você vai fazer com uma faca. Se você pega a faca e se você usa para abrir uma mão e fazer uma vitamina, a faca é muito boa. Para descascar um abacaxi e fazer um suco, a faca é muito boa. Mas se você pega a faca e usa, por exemplo, para perfurar alguém, a faca é muito ruim. Então, a questão da faca não é a faca em si mesma, mas o uso que fazemos da faca, e assim é a ideia de espiritualidade na contemporaneidade. O coping, ele pode ser positivo ou negativo. Vai depender de como é que a gente está trazendo a espiritualidade dentro da nossa discussão da saúde mental. Então, na saúde mental, a gente pode também entender que fortalecer a dimensão espiritual pode ser algo que vai ali ajudar as pessoas a se manterem, né, fortes e resilientes, tá? Então, assim, uma espiritualidade possa nos ajudando a fazer com que a gente possa ter mais tenacidade, que a gente possa ter, assim, mais esperança, que a gente possa ter mais perseverança, que a gente possa ter mais ânimo. O Viktor Frankl, só para a gente ir terminando, que é um psicólogo da transpessoal, que é essa abordagem que eu sigo, né, lá dos anos 60, o Frankl disse uma coisa muito importante, diz assim, é preciso que a gente pense sobre o sentido da vida. E o Frankl dizia assim, ó, você está, de repente, com uma ideação suicida muito forte na tua cabeça, tá? Ele dizia assim, procure, então, algo, tá certo, pelo qual você não se desgarraria da vida por coisa nenhuma. Essa coisa fosse assim a tua âncora, né? Você agarra nela e diz assim, não, eu não saio da vida. E aí, sei lá, Romilson pode dizer, a minha mãe, Gisele pode dizer, a minha filha, né? A Daiane que está aparecendo agora, pode ser a minha irmã, né? Eu posso dizer, sei lá, o meu trabalho filantrópico que eu faço. Então, quando você, tá, tem algo que você se agarra e você diz, isso aqui me dá força, isso aqui me dá estrutura, isso tem uma relação com o seu sagrado, com a dimensão do que é sagrado para você. Então, inclusive, nessa construção, sabe, Adriana, a gente pode dizer assim, que a espiritualidade pode ser construída numa via onde o sagrado e o profano muitas vezes podem até se misturar, tá? Você pode até nem acreditar em Deus, mas você acredita no amor, você acredita na solidariedade, você acredita na capacidade das pessoas se juntarem para pensar um mundo melhor. E aí isso pode se tornar o sagrado, isso pode trazer um fortalecimento, uma estratégia positiva para nós. Então, eu queria começar essa nossa conversa dizendo que a espiritualidade, se for bem focada, ela pode sim trazer para nós uma ideia de fortalecimento diante das grandes questões que a gente tem de saúde mental, como, por exemplo, a ansiedade, como, por exemplo, a depressão, né, como um número de coisas que estão aí no nosso momento contemporâneo. Tá? E aqui eu vou parando para ver o que é que vocês querem aí puxar na conversa. Quanta coisa, né? Você deu uma visão panorâmica, assim, que faz a gente ficar meio paralisado, assim, refletindo, né? Porque você falou uma coisa que é muito real e é do cotidiano, é do dia a dia, de que hoje a espiritualidade está separada, de fato, da religiosidade, né? E muitas vezes isso a gente vê ao vivo e a cores, no cru, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, a gente vê as pessoas lidando com essa questão da saúde mental. Por exemplo, tem uma frase que os meus pacientes repetem muito e que é algo que machuca, que é alguém adoecido escutar assim, olha, você está doente porque você não tem fé. Você está doente porque você está doente porque você não tem fé suficiente para ficar bom, né? Porque, enfim, então isso é bem complicado. Assim, eu acho que é um coping negativo, como você está colocando, né? Vocês têm alguma... Gente, vocês fiquem à vontade, podem abrir o microfone, podem fazer perguntas, tá? Vocês podem ficar à vontade, tá, gente? E aí, Marlos, aí eu te faço
a minha primeira pergunta, né, nesse sentido, né? Levando em consideração que a gente tem hoje essa separação, né, dessa questão do que é da religiosidade da espiritualidade, eu tenho ouvido também uma frase reiterada, principalmente de pessoas, entre aspas, conservadoras, dizendo que o mundo está do jeito que está porque as pessoas estão afastadas da igreja e da religião. O que é que você acha disso? Então, eu acho que essa frase é perigosa porque é uma casca de banana. Se a gente tomar cuidado, a gente cai, bate com a cabeça e não levanta mais, né? Porque ela está um pouco ligada com essa frase no cru que você estava falando antes, Adriano, que é assim, né? Você não se cura porque você não tem fé. A gente cria uma culpabilização das pessoas. No tempo que eu trabalhava com psico-oncologia, escutava muito, né? A gente tinha umas rodas de conversa com as pacientes que tinham feito mastectomia, né? E elas diziam assim, nossa, às vezes eu vou assim para a igreja e o jeito que às vezes o padre fala parece que é assim, ó, aceite porque foi Deus que quis que você tivesse essa doença. Aí isso faz uma associação muito grande às vezes entre a doença, pode ser uma esquizofrenia, mas pode ser um câncer também, com um castigo divino. Parece que Deus está ali castigando você. E essa visão de um Deus que castiga, ela está bem dessa nossa tradição judaico-cristã, assim, nos últimos 2000 anos, e dessa mesma tradição é muito contraditória, porque, assim, me parece que a mensagem de Jesus é uma mensagem muito amorosa. Uhum. E aí você tem no seio do povo hebreu ao mesmo tempo, né? A figura do Cristo com uma mensagem muito amorosa, você tem uma visão muito castradora de um Deus que é extremamente vingativo, porque é um toma lá da cá, faz aqui, faz acolá, pega aqui, eu te dou, eu te bato de volta. E aí acho que é importante quando as pessoas dizem assim, que o mundo está assim, ou que a saúde mental está assim, porque está faltando Deus, está faltando religião, talvez não, porque a gente tem religião demais e a gente tem então, expressões de Deus demais, a questão não me parece que é essa, mas a questão parece que está envolvendo muito mais, né? Como é que a gente, assim, vive, a gente dá vida, né, à espiritualidade dentro de nós. Porque, por exemplo, veja bem, até dentro de vamos dizer, religiões que a gente chama assim mais liberais ou menos conservadoras, como o espiritismo. Às vezes você chega dentro de uma roda, né, com os espíritos assim, olha, fulana, na casa de fulana, a irmã dela se suicidou, e aí por conta disso, né, ela vai para um umbral, não sei o quê, por conta disso todo mundo vai sofrer, etc e tal. Você já tem uma tragédia tão grande na família, que aí você ainda chega e vai dizer que a pessoa vai para o umbral, que todo mundo vai sofrer, que aquilo sabe? A gente, de novo, traz uma coisa de culpabilização, de sofrimento, de dor muito grande ali para as pessoas. Então, me parece que, assim, é muito mais como é que a gente traz essa espiritualidade como uma coisa viva. Então, às vezes você tem... É tão interessante que, às vezes, você vai para um velório, e quando você chega no velório, às vezes as pessoas que estão mais desorganizadas em relação ao luto e à perda são, às vezes, as pessoas que têm uma filiação religiosa. E aí, como é interessante, às vezes você tem ali pessoas que não têm filiação religiosa nenhuma e estão serenas e estão tranquilas. Então, parece que tem um descompasso também entre um discurso religioso, que às vezes ele está muito na cabeça, e ele está muito pouco no coração. Então, assim, esse descompasso entre, assim, o que eu leio e que muitas vezes se torna algo muito burocrático, a religião como uma vivência burocratizada, né? Você às vezes pega um texto e diz assim, ó, Pai nosso está santificado pela sua minha, tá vendo fulano ele já trocou o carro. Venha a nós o vosso isso aqui. Minha tá vendo a Romilson agora também, tá, ele já mudou comprou um apartamento de 200 metros quadrados ali em Areia Preta. Venha a nós a vossa vontade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Menino, mas você sabia que Dulce, menina, que coisa ruim que ela fez lá no trabalho dela. Eita, onde é que eu estava mesmo? Não tem problema não, amém. Então, a gente cria uma religiosidade muito burocratizada. E isso não se torna uma coisa viva dentro de nós. Então, me parece que a espiritualidade, para ela poder
alcançar um status de um coping religioso, espiritual muito positivo, precisa se tornar uma coisa mais orgânica dentro da vida da gente. Nesse sentido que eu estava falando antes do Viktor Frankl, de trazer esse abraço, de trazer essa força, de trazer essa energia onde a gente sinta uma vontade de poder estar vivos uns com os outros. Algumas pessoas levantaram a mão. Célio tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar, Célio? Agora fechou tudo. Abriu? Agora abriu? Abriu. Abriu, pronto, muito bem. Gratidão. Adriano e Marlon, eu até comentei antes com o Adriano a importância do tema para mim, porque aqui na Diocese de Caicó, eu exerci o ministério como padre por 10 anos. Fui ordenado pelo, hoje é bispo de Natal, né? Dom Jaime Vieira Rocha. E quando o Adriano falou que a pessoa diz, você está assim porque você não tem fé. Nos 10 anos de padre, no confessionário, escutando as pessoas, era o que eu mais escutava da própria pessoa dizer, não, é porque eu vim para você, porque o próprio padre, o outro padre lá disse, isso aí é falta de fé. Olha, você tem que se acostumar com isso, se acostumar com o sofrimento que a pessoa fala lá. Isso aí, padres que até misturava. O Marlon disse que cada um tem o seu dogma bem definido, mas tinha colegas que traziam questões da reencarnação. Será que você não está pagando algo da vida passada? Ou seja, essa mistura que leva a pessoa a não ajudá-la de forma nenhuma e muito mais, trazer um peso muito maior para a pessoa. Não é porque eu não tenho fé, realmente, ou minha fé é pouca, é porque minha fé é pouca. Olha só, né? Quer dizer, atrapalha mais do que ajuda, né, Célio? Exatamente, atrapalha mais do que... E hoje eu atuo com a psicanálise, eu levo muito as pessoas a fazer essa diferenciação entre a religião e a espiritualidade. Eu andei um pouco aí na Igreja Assembleia de Deus e eu vi o peso que é colocado em cima das pessoas, né? Aquele fardo muito pesado. Ora, o próprio Cristo chamou a atenção acerca disso lá no tempo dele, né? Os fariseus colocam fardos pesados sobre a pessoa, mas não quer pegar nem com o dedinho. Então, a maioria, por isso, é que Marx traz essa ideia da religião como ópio para meter medo, para deixar a pessoa aqui, e não contribui para que a pessoa evolua. Então, com os meus clientes, eu faço questão, olha, você tem que dividir a religiosidade da espiritualidade, porque a religião coloca apenas um peso muito grande sobre a pessoa. Bem, obrigado, Célio. Obrigado, Célio. Concordo, acho que é por aí mesmo. Gisele? Boa noite. Estão me ouvindo? Que reencontro, hein, Marlos? Marla, muito tempo, tem 20 anos, eu acho. Mas, enfim, muito bom ver vocês aqui. A sua fala também me chamou a atenção nessa questão da culpa, né? Estão me ouvindo direitinho? Estamos. E dessa falta de fé, né? E a palavra, ela tem poder, né? Então, quando você fala para aquela pessoa, você está assim porque você não tem fé, você está assim porque você não acredita, você está assim porque a sua mãe era assim, você está assim porque todo mundo da sua família é assim. Você não dá nem chance da pessoa mudar. E eu acredito muito, independente da minha jornada dentro da doutrina espírita, né? Que eu já fui, já voltei, eu questiono muito, inclusive, ainda questiono muitas coisas. A gente acaba fazendo o que a igreja fez no passado, dizendo com a palavra, você está aqui para poder pagar, ou você está aqui porque você está no lugar que você tem que estar, né? E de uma forma que a pessoa acaba se conformando. E a gente diminui as possibilidades de mudança e de evolução, né? Uma evolução que eu vejo muito é quanto ao julgamento do suicídio, né? Que antigamente, né, era esse peso enorme, né? E eu me surpreendi, eu fui no velório, né, de um grande amigo, a família toda católica, ele tinha acabado com a própria vida, e a família estava de branco. Né? Fizeram um discurso até muito positivo, né? E hoje eu vejo, né, também um avanço dentro da doutrina espírita, falando sobre isso, que é muito,
não é nem prepotente, assim, a pessoa se jogou, se matou, e a pessoa que fuma a vida inteira, a pessoa que faz outras coisas, né? Então, a gente não... O que eu consigo compreender é que a gente tem que perder essa mania de julgar o outro, né? E se perceber. Hoje eu estou numa linha de... Doutor Adriano sabe, né? De me perceber, me encontrar, né? Você até brincou, Marlos, do sagrado, né? Hoje eu sou doula, eu trabalho com mulheres, né? E uma coisa que eu bato de frente é sobre a constelação familiar. Porque você não se resolve uma vida inteira de uma pessoa em 4 sessões e 3 sessões. Não se resolve, é um jogo teatral. Né? É muito perigoso, né? Só que as pessoas querem soluções rápidas. Acham que num congresso de 4 dias, não sei aonde, aí já sai a pessoa podendo trabalhar com a vida de outras pessoas. Então, isso me assusta, né? E aí, acho que eu sou a pessoa que às vezes vai incomodando os lugares, né? Porque eu vou questionando, né? E aí é sobre isso, né? Eu queria colocar aqui sobre esse nosso pensamento e sobre a força da palavra, né? De você tanto falar para uma pessoa, falar para si mesmo, né? Que acaba acontecendo, né, gente? Você acaba sentindo as coisas, né? Você vai vendo na internet e pronto, dá um autodiagnóstico e você começa a sentir mesmo, né, o que você está pensando. É isso. Vou fazer só um comentário rápido aqui na Gi, que é para eu não me perder, viu, gente? A gente continuar. Mas essa história da força da palavra realmente é fantástica, porque, veja, do ponto de vista arquetípico, por exemplo, o pai e a mãe têm um poder. O Gilligan, que é um psicólogo junguiano, ele diz assim, ó, você pode, como pai e mãe, arquetipicamente, né, abençoar ou amaldiçoar, igual um rei ou uma rainha. Ele diz que o pai e a mãe, ele pode ser um imperador ou uma imperatriz. Então, quando o rei diz assim para o seu súdito, vá descobrir a América, Cristóvão Colombo, porque eu abençoo o seu projeto. Quer dizer, tem toda uma coisa onde você se sente respaldado por uma força maior. Então, assim, o poder da palavra é muito grande nesse sentido. Os pais e as mães, eles também têm esse poder que a gente chama assim, vamos dizer assim, dessa palavra que a gente chama de uma palavra mágica. Mágica no sentido porque o nosso inconsciente, ele também, assim, ele é mágico, ele é imaginário, ele tem essa força. Então, assim, eu me lembro de um paciente, posso contar, Adriano, bem rapidinho? Eu me lembro de um paciente, viu, G, que o pai dele, aliás, ele começou a fazer um tratamento de toque, e aí ele disse para o pai dele, na verdade ele estava fazendo um tratamento psicológico, e aí eu tinha pedido que ele fosse para um psiquiatra, ele foi para o psiquiatra, quando chegou no psiquiatra passou uma medicação, obviamente, e aí ele ligou isso para o pai dele disse assim, eu acho que você esqueceu tudo que você tinha aprendido comigo, você não tem mais fé em coisa nenhuma, e você está usando drogas, essas drogas vão estragar a sua cabeça. A questão é que, como ele tem toque, ele ficou com um pensamento hipocondríaco, ele disse, meu Deus, o remédio estragou a minha cabeça, agora eu estou com esquizofrenia, não sei o que, papapá. Aí eu disse, pergunta ao teu psiquiatra se algum esquizofrênico fica preocupado com a quantidade de besteira que você está preocupado. Ele conversou com o médico, tal, e ele viu que aquilo ali tinha a ver. E aí eu fui conversar com ele exatamente isso. Veja como o teu pai, igual o imperador, ele tem um poder de te abençoar ou te amaldiçoar. Depois ele foi conversar com a mãe. Muito tempo depois, alguns anos que fez o trabalho, conversou com a mãe, sabia que eu queria te contar um segredo? Quando eu comecei a fazer meu tratamento psiquiátrico, tal, meu pai disse aquilo mexeu muito com a minha cabeça, tal, eu disse, por que você não conversou comigo? Porque quer dizer que o teu pai é um sujeito muito preconceituoso do tempo da pedra, entendeu? Ele não gosta de remédio, ele tem preconceito com sexualidade, inclusive com homossexualidade, ele tem preconceito com mais não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Filho, isso tem nada a ver. E ele disse, mesmo ele já tomando medicação, olha que coisa, Adriano, mesmo ele já tomando medicação, mas ouvindo aquilo da mãe, foi tão aliviador, foi uma coisa séria, que parece que trouxe assim também assim um refrigério para a alma dele. Então, assim, a nossa dimensão, né, dessa força da palavra sensível, né, ela também é muito importante com a espiritualidade, porque ela vai nos abraçando. A espiritualidade tem esse poder de abraçar, Gisele, quando você está falando, né, como a doula faz, como dá esse abraço carinhoso, quando você só diz assim, estou aqui com você, são palavras mágicas, né?
porque o setting terapêutico, ele não precisa ter coisa muito fantástica assim. Ah, o meu setting tem um quadro de Picasso na parede, tem Rembrandt, tem Matisse, não precisa nada disso. O que precisa ter é exatamente essa relação entre duas pessoas e algo muito caloroso. Aí entra no outro ponto, Gisele, para a gente passar aí para as outras pessoas também falarem aí, entra no outro ponto que você falou da espiritualidade fast food. Adriano, tem também esse lado aí, que a gente não pode também deixar de falar. A espiritualidade fast food é igual ao McDonald's, tá certo? Você vai lá e você sai em 2 minutos com um sanduíche do jeito que você quer, porque dá muito dinheiro, né? Por exemplo, eu adoro óleos essenciais e uso, e minha irmã usa também, e acho que é muito legal. Mas a gente tem um comércio sobre todas essas coisas, sobre óleo, sobre meditação, sobre não sei o quê. Você entra lá no site do Kabat-Zinn, aí é R$ 8 por mês para poder fazer as meditações dele. E aí isso tudo fica tudo monetarizado, é um negócio incrível. Então a espiritualidade também gera muito, muito dinheiro. Então, aí você vai, faz pode usar, gente, você faz a espiritualidade fast food, passa 3 dias lá fazendo a constelação, e aí você sai assim, olha, tá tudo resolvido, porque o meu campo mórfico foi todo realinhado, etc e tal. E aí tem coisas para a gente pensar, né? Por isso que está dando tanto problema. O Conselho Federal de Psicologia já disse que psicologia e constelação familiar não são práticas que se encontram. Então, não é mais prática do psicólogo, porque deu muitos problemas, inclusive quando você coloca, né, o agressor e o agredido no mesmo lugar para um fazer um abraço no outro, não dá, gente, não tem como trabalhar dessa forma. Então, isso é muito complicado. Então, assim, tudo isso que a gente vê que é uma espiritualidade fast food, para a modernidade, para resolver os problemas em 2 minutos, um negócio que é do tempo de Célio, que é o tangue de Marildo, lembra Marildo, tangue, a gente joga assim, jogou a colher, tomou, não rola, minha gente, não rola, porque o contemporâneo, a gente quer coisa para 2 minutos. A espiritualidade também é um cultivo, igual a você cultivar a plantinha. Quando você colocava para crianças assim, olha, bota a aguinha, fica regando, a plantinha vai crescer. É a mesma coisa, a espiritualidade a gente cultiva, né? E esse cultivo, ele tem um investimento de tempo, ele tem um investimento de energia, ele tem um movimento que a gente gera, por isso que a espiritualidade pode ser algo muito positivo nas nossas vidas. Adriana Santos. Boa noite. Eu fiquei pensando, né, sobre a espiritualidade. Eu comecei, eu estou trabalhando em Ceará-Mirim, né, aí eu estou não vou ficar no CAPS, né, mas eu estou essas 2 semanas no CAPS transtorno, enquanto vou ficar no outro, sou assistente social, vou ficar trabalhando em outra, na assistência, eu acho que vai ser na assistência social, e o CAPS transtorno é saúde, né, aí eu assisti hoje uma reunião, aí tinha um paciente, um usuário dizendo, as pessoas dizem que eu tô assim porque não acredito em Deus, né, aí eu fiquei escutando, aí teve outro paciente que disse, no final, eles fazem uma reza, Pai Nosso, né, no final da reunião, aí eu fiquei pensando, será que os profissionais são católicos? Eu fiquei assim, indagando, né? Porque eu sei que a reza é universal, né? Foi quando a enfermeira me explicou que a reza realmente é universal. O Espiritismo reza, Pai Nosso, o evangélico reza, né? Outras religiões. Aí teve um rapaz que disse que não queria rezar. Aí eu olhei para ele e disse, não, você se sinta à vontade, você não precisa. Ele disse que não queria rezar o Pai Nosso. Não gostava de rezar, porque ele tinha que rezar para os outros. Aí eu disse, realmente você se sinta à vontade, você não é obrigado a rezar, né, a dizer o Pai Nosso. Aí ele disse, aí disse, não, só é você ficar quieto. Aí eu fiquei assim, né, tudo bem, eu não estou conhecendo direito de trabalho, né, eu cheguei agora, e eu acho que eu nem vou ficar nessa equipe, eu até gostaria, mas eu acho que eu não vou ficar no CAPS, enfim, eu trabalho lá faz tempo, né? Eu trabalhava no hospital. Eu fiquei assim pensando, aí depois atendi uma usuária, que ela falou dos problemas dela, né? Dei algumas orientações como profissional, né? Achei que fiz o meu trabalho. Aí eu fiquei pensando, assim, minha família é católica, né? Eu fiquei levando para o meu lado. Eu mal assisto missa, porque eu não vi sentido em assistir, porque para mim não estava me dando resposta.
mas o Espiritismo, para mim, deu mais resposta. E não deu todas as respostas, né? Reencarnação, não sei se existe. Mas uma coisa, quando o Marlos falou, né? Que a mãe e o pai têm uma palavra mágica. Minha mãe dizia, né? Que quando a pessoa se suicida, a pessoa não vai para o canto bom. Aí eu pensei, não, eu digo, é uma coisa muito ruim, né? O suicídio, eu pensava assim. Então, assim, eu fiquei pensando várias coisas, né, enquanto eu estou aqui, né, nesse encontro com vocês. Mas o que eu vejo é que existe, eu acho que a psicanálise, estou apaixonada, eu acho que, falando de mim, né, eu não sei qual é a teoria, assim, se vocês trabalham nessa linha todos, mas eu fiz 20 anos de psicanálise, mas eu não estava satisfeita, alguma coisa faltava. Eu fui para outra sessão e eu me senti tão bem, né? Então, assim, eu não sei se é o profissional que me fez me fazer bem para eu acreditar que eu possa resolver meus problemas, né? Então, assim, porque a gente é profissional, mas tem nossos problemas também, né? Porque eu sou agente social e trabalho com pessoas também que possam ter... Eu também posso ter meus problemas, né? Que pode afetar até no meu trabalho. E o meu trabalho é afetar no meu emocional, né? Então, É assim, verdade. eu gostei a última sessão foi outra psicanalista, eu achei que os outros profissionais estavam me confrontando muito, eu estava me sentindo muito confrontada. Não existia afetividade, eu estava sentindo falta. E essa outra eu senti uma certa afetividade. Apesar que a Muito bem. sessão lá tivesse um valor maior, mas eu digo, será que vale a pena o preço, pagar o preço, né? Era isso. Pois, Muito bem. Obrigado, Adriana, Adriana. obrigada eu vou também. fazer também um comentário rápido, Adriana, assim, do que você está falando, que acho que, assim, eu estava falando no início da psicanálise, que a psicanálise é a primeira de todas as, vamos dizer assim, as escolas, né, da psicologia. Mas hoje, é um consenso entre os profissionais da psicologia, seja da psicanálise, TCC, as humanistas, fenomenológicas, né, da psicologia transpessoal, cada vez mais tem uma convergência no sentido de entender que a espiritualidade pode ser algo muito, que faça muito sentido na vida das pessoas, né? Então, o que é importante é que isso não seja algo que seja imposto, atravessado de uma forma que agrida, né, as pessoas. Você tem uma construção de sentido, que elas não se sintam obrigadas a fazer coisas que elas, assim, não gostam. E a gente tem no Brasil um problema que é muito sério, Adriano, assim, eu vou falar muito rapidamente porque não é o tema, mas, assim, a gente tem um problema muito sério que é exatamente, assim, o racismo estrutural no Brasil. Então, a gente tem, assim, algo que a gente, né, tem um projeto de civilização brasileira, né, que é no sentido do embranquecimento da nossa população, né, e isso faz com que, por exemplo, no campo da espiritualidade, as matrizes de religião, né, afro, elas sejam muito perseguidas no Brasil, inclusive chegaram a ser proibidas, né, e elas também precisam ter um campo, né, de visibilidade, né, de apoio. Um teórico bastante importante, né, da transpessoal é o Jorge Ferrer, e ele tem uma discussão muito bacana sobre isso, que é a participação e o mistério. E ele diz assim, a gente não pode criar hierarquias entre o espiritual, né? Se a gente cria hierarquias, a gente vai dizer assim, olha, o budismo, ele é mais avançado do que, por exemplo, o catolicismo, que é mais avançado do que os muçulmanos, que é mais avançado do que os xamanismos ou as religiões, né, vamos dizer, xamânicas ou animistas. Se a gente cria essa hierarquização, a gente está criando essa hierarquização a partir de uma visão etnocentrada, etnocêntrica. O etnocêntrico é o ponto de vista de um grupo que considera o que é mais evoluído e o que é menos evoluído. Então, a gente precisa também ter um cuidado com essas coisas. Então, no que diz respeito à espiritualidade, a gente precisa pensar de uma forma pluriversal, né? Ou seja, existem várias possibilidades de acesso ao divino, né? Ao sagrado, e esses acessos, a gente não pode dizer que existe um que é melhor
outro que é pior, ou um que é mais avançado, né? Ou que existe uma fórmula. Então, você tem uma fórmula religiosa que faz sentido, por exemplo, para um determinado grupo, mas para por exemplo, para uma matriz africana, de repente, não faz sentido. Né? E eu não posso dizer, por exemplo, e eu preciso ter um conjunto de compreensão dessas coisas todas, né? Essas pessoas vão se sentir. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna, né, na faculdade, né, que o pessoal sabe, eu sou muito sinestésico, toco no ombro, pego nas pessoas, tal, não sei o quê. Aí uma vez ela veio falar comigo, eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Eu digo, fala, o que é? Ela disse, olha, eu queria lhe pedir que quando o senhor vier falar comigo, de jeito nenhum, toque no topo da minha cabeça. Eu digo por quê? Porque dentro da minha concepção religiosa, o topo da cabeça é muito importante, a gente não pode tocar, certo? Que tem a ver, né, com a minha expressão da minha espiritualidade. Eu digo, nossa, eu não sabia disso. Não, é mesmo, é tal, não sei o quê. Então, a gente não pode tocar na cabeça, etc, etc e tal. Então, foi uma coisa que eu fui aprendendo, né, e que eu não sabia, porque é educado no Ocidente, e é educado dentro das matrizes, né, que são todas as matrizes ocidentais, quer dizer, a gente tem mais notícia, por exemplo, do budismo, que fica lá do outro lado do planeta, do que do candomblé, do que da Umbanda. Então, a gente tem pouca informação. E aí você não sabe que você não, né, não deve ficar tocando no topo da cabeça das pessoas. É muito ofensivo, inclusive, a expressão cultural religiosa. Então, a gente vai compreendendo esses matizes e a gente vai também se movimentando dentro desses campos de crença. E aí a gente pode usar isso de uma forma também muito positivada. Que a gente diz assim, olha, o meu pai de santo disse, né, que era importante eu tomar uns banhos de erva. Foi teu pai de santo disse você tomar uns banhos de erva? Vai ajudar a fortalecer, um pouco tirar o meu mal olhado. O homem tome seu banho de erva, muito importante. Mas ele falou alguma coisa sobre a medicação psiquiátrica? Não, ele disse que é para tomar medicação, que essa medicação é importante também, viu? Que o orixá disse que a medicação não belisca a medicação. Eu disse, então tá tudo bem. Então, você veja, o pai de santo e o psiquiatra, todo mundo está trabalhando junto. Tinha uma professora minha, que era a Vera Amaral, lá no curso de psicologia, que ela disse assim, quando ela fez a clínica dela, a residência dela em psiquiatria, Adriana, lá no Rio Grande do Sul, aí o que aconteceu? O psicólogo disse, isso aqui eu tenho que consultar o meu amigo especialista. Aí o pessoal ficava sempre na dúvida quem é esse amigo especialista. Disse, professor, quem é esse amigo especialista que o senhor faz o tanto mistério? Dizendo, é pai Jorge, aqui do terreiro aqui vizinho. E aí eu levo sempre para o pai Jorge bota lá, pelo simples não, o pai Jorge faz uma resinha, tal, não sei o quê, que às vezes está um caso um pouco difícil, né? Eu não estou conseguindo muito acertar na medicação, o pai Jorge faz uma reza lá também, aí ele faz um do lado e eu fico do outro. Então a gente vai abrindo todos os campos e todas as possibilidades. O que a gente evita é criar iatrogenia, né? Então, assim, cada um vai estar aí se movimentando dentro do seu quadrado. Então, a gente tem aí as técnicas da medicina, que vão correndo de um lado, e a gente tem as expressões culturais religiosas, que a gente também vai, você quer tomar passe, toma, quer tomar jurei, toma jurei, quiser fazer um reiki, toma um reiki, né? E toma medicação também, sem problema nenhum. Antes de passar a palavra para Ana Augusta, eu queria só fazer um relato, sabe, Marluz, de uma experiência que eu tive. Na época que eu fiz residência em saúde da família, lá em Sobral, no Ceará, a gente viveu uma experiência muito interessante lá, que foi na época na época existia uma alta mortalidade por desnutrição e desidratação, por diarreia mesmo, né? E na época, a saúde da família estava sendo implantada no Ceará na época. A gente estava começando a ter agentes comunitários de saúde. E um dos grandes problemas era as crianças chegarem à unidade de saúde, porque elas não iam, as mães não levavam, porque não confiavam, não acreditavam. As crianças iam para as benzedeiras na época, e quando chegavam à unidade de saúde, elas chegavam extremamente desidratadas, já em falência de órgão, e muitas vezes as crianças morriam e a gente não conseguia fazer nada, né? E a equipe ficava muito chateada, porque já, poxa, a gente aqui em uma formação, esse povo leva para a benzedeira e não traz para o posto, era uma confusão. E aí, na época, a supervisão, eles fizeram um trabalho muito interessante de chamar as benzedeiras para a unidade de saúde, a gente sentou com as benzedeiras, conversou com elas, a gente fez um pacto com as benzedeiras de que elas iam entregar um cartão, né, para as mães, e quem chegasse com esse cartão da benzedeira ia ter prioridade no atendimento na unidade. Então, assim,
Você veja, né? É um outro olhar, né? Uma outra forma de enxergar, né? Então, eu só queria compartilhar com vocês que foi uma coisa que eu aprendi lá atrás e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ana Augusta. Vocês fizeram uma boa parceria, né, com as benzedeiras. Com certeza, viu? Então, eu estava aqui ouvindo vocês falarem, né, sobre a fé. Achar que a fé é uma experiência, né? Como é que a gente pode dizer, eu tenho tanto de fé, eu não tenho fé? E eu tenho visto estudos muito interessantes mostrando a relação entre o processo de cura e a fé, né? Então, eu tenho pensado que realmente acreditar em algo, a gente desenvolver uma espiritualidade, é como se fosse uma âncora. A gente precisa de ter essa âncora. A gente precisa ter algo em que a gente acreditar, em que a gente aterrar, né? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade. Eu acho que é isso que nos leva para o adoecimento mental. É a gente ficar solto, a gente não ter em que se segurar. Algumas pessoas se seguram na natureza, no contato com a natureza. Algumas pessoas se seguram na dança, na arte, né? Eu acho que o importante é que a gente tenha algo que possa nos ancorar nessa vida, que nos faça enlouquecer, né? E acho que a espiritualidade é um dos caminhos que tem se visto, que tem feito isso muito bem, né? Eu concordo, Ana Augusta, assim, assina embaixo que você está falando. Eu penso isso também, assim. A ideia da espiritualidade, ela traz essa ancoragem, como você está falando. A gente tem vivido também um período de muita desterritorialização, a gente está, assim, muito solto. Isso tem a ver muito com uma sociedade, assim, que a gente vive, que é uma sociedade muito descarte, né? Como o Bauman fala, assim, tudo é muito líquido, tudo é muito de descarte, tudo é muito, né, rápido, tudo joga fora, tudo já é para a próxima, né? Sai um iPhone e você já quer comprar o outro, e aí isso não é aquele tênis, tem que ser aquele outro. Já não é mais aquele a moda, então eu quero uma outra moda. O povo está indo naquele bar, o bar já não é mais bom, vamos para aquele outro, o bar já fechou, porque ninguém vai mais naquele bar. Acabou-se o bar também. Então a gente tem essa coisa que é muito fugidia, e a gente não cria mais laços, né? Antigamente você tinha um médico da família, ele sabia da vida de todo mundo que morava ali naquele negócio, não escapava um. Então, hoje, né, com essa compartimentalização da saúde, né, a gente tem muita dificuldade. Então, o Programa Saúde da Família, né, a atenção primária em saúde, o SUS ele é fantástico nesse sentido, trouxe assim, algo que é muito orgânico, que é territorializar. Então, a gente, de novo, tem aí as parcerias com as bezedeiras, tem aí o matriciamento dentro do território. Então, essas coisas vão trazer algo que meio que se perderam um tempo atrás, que eu acho que é muito bacana. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo assim na internet, de repente tem aqui o pessoal da psicologia que está ouvindo, você olha assim, tem psicólogo ensinando você, ensinando outros psicólogos a aumentar a quantidade de visualização na internet para arrumar não sei quantos pacientes, para poder ganhar 20 mil reais por mês. E gente, você está tão preocupado em arrumar um monte de gente para atender, mas ninguém está preocupado em conversar sobre como você manter as pessoas que você está atendendo, que isso que é o fundamental, é quem você está atendendo, quem está com você, quem está do seu lado, né? E você não vai ter, ninguém vai ter agenda para atender 10 milhões de pessoas, né? Quer dizer, então, uma coisa muito louca, ou então você vai ter que fazer um escalonamento, você só vai atender a pessoa que te paga, sei lá, não sei quanto, se a pessoa não pode pagar não sei quanto, você não atende mais. Então, tem umas subversões que a gente está vendo que é muito própria desse tempo. Então, assim, eu concordo muito com o que a Ana Augusta está falando. E aí, dentro do que a gente está conversando aqui, me parece também, assim, que essa dimensão do espiritual é a dimensão da experiência e do cultivo. Você estava falando da fé como cultivo. É algo que, assim, eu preciso trazer enquanto um cultivo, porque tem uma dimensão disso que é incognoscível, que não dá para você dizer assim, olha, eu pensei muito bem e aí agora eu tenho fé porque eu pensei muito bem. Porque essa dimensão da fé é uma dimensão que ela está aqui, ela é sensorial, ela é afetiva, ela é intuitiva, ela não passa pelo cognitivo. Mas o pessoal que trabalha com educação infantil, que trabalha com criança, que trabalha com escola, sabe melhor do que eu e podia falar aqui 2 horas sobre esse assunto. Olha,
As escolas estão hoje para ensinar as crianças, entendeu, a pensar igual computador. Então, é uma coisa cognitivista, é uma educação cognitivista. Então, e aí a gente vai tornar uma sociedade de adultos que sabe pensar, mas que não sabe sentir. Eu tive uma época que eu fui estudar no Canadá, e eu achei tão engraçado, tem o canadense fala uma expressão que é assim, ó, quando você se sente ofendido, quando você quer ofender alguém, você diz assim, mas Adriano, você está sendo muito emotivo no seu argumento, você está sendo muito emocional na sua discussão, você está sendo muito, né, afetivo no que você está falando. Então, afetivo, emocional e emotivo são xingamentos, às vezes na língua inglesa, porque você não está sendo racional, você não está sendo cognitivo. Então, a gente está apagando outros modos de relação com o mundo. E a espiritualidade, ela resgata esses modos de relação. É a relação afetiva, é a relação sensória, é a relação com o intuitivo, que também são funções extremamente importantes para as nossas vidas. Por isso que a espiritualidade também é extremamente importante, para a gente construir esses nossos laços com o sensível. E aí é a experiência. Porque aí a minha construção do espiritual é diferente da de Ana Augusta, é diferente do caminho de Marilde, de Aline. Então, cada um de nós vai construindo algo que é uma relação que é muito particular. Mesmo que a gente tivesse dentro da mesma religião, podia ser até o mesmo centro espírita. Está todo mundo dentro do mesmo centro espírita, mas a construção é muito particular de cada um. E sobre essa construção é muito como é que eu me aproprio dela, e aí, de novo, de uma forma que não seja burocratizada, de um lado, né? E de uma forma que não seja também fast food do outro. Entendo. Olha, já são 21 horas, a gente está quase encerrando, viu, gente? Aí tem Aline, depois Gisele, depois a gente parte para os encerramentos, as formalidades finais. Essa conversa está muito boa. Estava lembrando da época de faculdade ainda, onde eu fiz o curso de psiconcologia também lá na Liga, e quando você falou agora sobre a particularidade, como eu acredito, e era exatamente assim que a gente tentava trazer para o paciente, para o acompanhante, para aquela pessoa que estava num momento de sofrimento. Às vezes, o que aquela pessoa quer é uma validação, né? Eu preciso de alguma validação, porque Deus vai me curar, porque eu tenho fé que isso aqui vai acontecer e eu vou ficar bom por causa disso. Mas eu venho todo dia tal tomar quimioterapia, porque a doutora disse que eu tenho que vir e tudo mais. Então, às vezes, a gente chegava para um paciente lá na sala de espera da quimio, da rádio, independente do ambiente que a gente estivesse, escutá-lo, ouvi-lo e ouvir o que ele acreditava, às vezes o motivo pelo qual ele estava ali, que a gente sabia que era gravíssimo, às vezes era um câncer que já estava num tratamento paliativo, ou independente do que fosse, muitas vezes ele queria falar sobre o Deus que ele acreditava, sobre a forma como ele entendia. Vinha um atendimento multidisciplinar, então a nutricionista passava uma dieta para aquele paciente seguir, e aí doutora, eu não vou comer isso não, que é carregado, tipo macaxeira, não vou comer isso porque é carregado, e se eu comer vou piorar. Ok, se o senhor acha que é carregado, então não coma. Mas entra nesse miojo e uma macaxeira, o que é mais carregado? O que é mais nocivo? O que vai fazer mais mal? Então, a gente ia respeitando a alimentação e a crença de cada um, e dentro da psicologia, voltando mais atrás ainda no curso, tinha aquela história de paciente não precisa saber sua religião, se você segue alguma religião, você não precisa dizer isso, porque ao mesmo tempo vai ter o paciente que quer saber se você é evangélico, se você não é, se você é católico, se acredita em Deus, porque a crença dele está tão exacerbada ali, está tão presente, que se ele não se conectar com você por aquilo, é como se ele não encontrasse o caminho para se conectar, e quando ele consegue fazer dentro do setting terapêutico com você uma conexão que vai muito além disso, ele percebe que aquilo não impacta tanto na vida dele. E por muitas vezes, só para encerrar essa fala, eu tive a oportunidade de recomendar a leitura de um texto chamado Deus de Spinoza, que é muito interessante e fala sobre uma visão de Deus bem diferente dessa, e casa muito, Marlos, com aquela fala que você falou, que Deus punitivo é esse? Que Deus mau é esse? Deus é amor. Então, que Deus é esse? O que é Deus? Aí, para cada pessoa, isso vai ter um reflexo enorme. O nome do texto, para quem perguntou aí, é O Deus de Spinoza. Tem na internet, você encontra facilmente, e é muito, muito prático de ler, a leitura é muito boa, e fala bem sobre isso, sobre a natureza, sobre o olhar, sobre o que a gente acredita, que amor diferente é esse que a gente pode encontrar quando a gente quebra esse dogma, quando a gente quebra
as páginas que disseram que era daquele jeito, ou a leitura e a interpretação humana sobre o que é Deus, o que é religião e como isso impacta na nossa vida. Poxa, Aline, muito obrigada, inclusive pelas referências, né? Spinoza foi muito importante, por exemplo, para desenvolver o pensamento deleuziano, né? Mas o Damásio também tem um livro só sobre Spinoza, né? O Antônio Damásio, que é um importante neurocientista português. Então, assim, muito obrigado pela referência. Eu volto um pouco a dizer, você teve a oportunidade de dizer aqui para a gente algo bacana, que é esse mapeamento do sistema de crença das pessoas, né? Eu acho que a Karen estava falando também sobre isso, né? Você vai tentando mapear o sistema de crenças, compreendendo como é que a pessoa estrutura a compreensão dela de homem de mundo, e a gente vai entrando por aí, vai fazendo essa construção com ela. Então, também é o laço, né? Que a gente vai construindo com as pessoas, e esse laço comunicativo para poder a gente se encontrar nessa diferença radical, né? A gente poder se encontrar nessa possibilidade da alteridade, que é essa possibilidade do encontro das vozes diferentes. E aí é que faz o sentido, né, verdadeiro do que é realmente assim o sagrado para cada um. A gente consegue entrar no arcabouço do que é o sagrado para cada um, a gente pode verdadeiramente dar um suporte, né, um apoio, que acho que a palavra resiliência, no final das contas, é isso. Quais são os suportes, os apoios que a gente tem? Então, a resiliência não é o que a gente constrói dentro da gente, porque senão um tem resiliência e o outro não tem. Aí essa é uma visão extremamente meritocrática, né? Mas, assim, quais são os apoios que a gente pode construir? Então, quando eu consigo entender qual é o sagrado, eu posso ajudar também as pessoas a buscarem esses apoios para esse fortalecimento. Então, quando a gente resgata de novo o sentido, né, do comunitas, né, da comunidade, então esse sagrado também aparece, né, no comum, né, no coletivo, no comunal, e é uma coisa que a gente perdeu bastante, né? A gente vive uma sociedade, a gente se sente muito isolado uns dos outros. E isso também acaba agravando o nosso adoecimento mental. Gisele. Vou ser bem rápida. Sobre o sentir e sobre o que Marlos colocou. Existe uma escola aqui em Natal chamada Arte de Nascer, que aí ela tem uma história linda que eu não dá tempo de contar aqui agora. A primeira coisa que essa escola ensina, que eu falo que foi como o segundo mestrado que eu fiz, né, dentro dessa escola que eu aprendi, é a criança entender o que eu senti, é nomear o que ela sente. Antes de aprender palavras, letras, ela aprende o sentir. E eles têm uma linha sistêmica nesse sentido. Todos os dias tem uma abertura onde eles trabalham a espiritualidade, não como a religião. Tem um dia que eles cantam mantra, tem um dia que eles cantam São Francisco de Assis, tem um dia que eles fazem a batuca africana, e assim as crianças vão compreendendo as religiosidades, né? Tanto que no final do ano não tem o alto de Natal, tem o alto da diversidade, onde eles misturam as culturas mesmo, assim como o Brasil se representa, né? Eu acho importante a gente saber que existe um trabalho assim, e que a filha da diretora é uma médica infectologista, e ela desenvolveu um trabalho em Macaíba, né, num lugar que são as quilombolas, com mulheres negras, né, e que era esse ponto, as mulheres negras não iam até o posto, as mulheres desse local, porque elas não iam ser atendidas por um homem, por várias coisas culturais. É importante, sim, você saber da onde veio o seu paciente. Por exemplo, a minha filha caçula, ela não suporta que toque nela sem autorização dela. Então, hoje eu estava no elevador e uma moça pegou no cabelo dela. E eu falei, por favor, não toque. A moça não gostou. Mas as pessoas têm essa mania, né? Assim, de não perceber quando o outro autoriza, porque eu autorizo corporalmente. E essa médica fez um trabalho dentro do local, ela foi até Macaíba, ela entrevistou as mulheres, ela reduziu o risco. As mortes que aconteciam, ela reduziu 90% com o atendimento, mas ela foi entender a cultura daquele local, né? E ela tem um trabalho, acho que a dissertação de mestrado dela é sobre isso, né? Ela adoraria estar aqui. Então, é importante a gente sentir as pessoas, né? Finalizando, um depoimento rápido, o que me surpreendeu quando eu conheci, né, o doutor Adriano, há mais de 10 anos atrás, foi minha primeira consulta, né? E ele me olhou.
eu, como tenho algumas sensibilidades aguçadas, eu percebia que ele me olhava, e quando eu falava, ele dialogava comigo no olhar, ele realmente me ouvia, o que é muito raro entre os médicos. Eles olham os exames, eles não olham para você. Nem os pediatras, né? Olha o que está ali. E aquilo, assim, eu falei, nossa, um médico que realmente ouviu, se chateou com o que eu falou, se surpreendeu com o que eu falei, né? E então eu acho que esse é o caminho. O caminho é sentir as pessoas, inclusive dentro da educação. Falei bem rápido. Eu acho, Gisele, não tem muito o que falar do que você colocou, assim embaixo. Eu só queria saber quem é essa pessoa que você falou da arte Eu também fiquei nascer. super curioso. O nome dela? A médica infectologista Carolina Damasio. Meu Deus, conheço demais. Conheci ela, Carol. ainda estava fazendo graduação em psicologia. Ela Amanhã é fazia... aniversário de 6 anos do filho dela. ela declamava poesia. Olha só. Nossa. Ela com a outra menina que escrevia poesias, que eu esqueci o nome da Ana parceria. Leopoldina. Depois manda aí para Adriano passar para mim aí. Não sabia que esse trabalho já tinha avançado tanto. Muito. Né? Ela estava na medicina ainda, organizando esse negócio. Você vê, Natal é um ovo, e acontece coisas que a gente não sabe. Eu acho muito legal. E esse alto da diversidade, né? A ideia da diversidade é importante. Eu vi que Karen colocou de novo uma questão, acho que é importante também dizer, às vezes assim, vamos fazer uma coisa que é universal. Então a gente vai fazer o Pai Nosso no posto de saúde, ou como eu já vi, por exemplo, em alguns hospitais intensivistas. Olha, pode ser universal para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é. Então, a ideia de universalidade, ela muitas vezes ela é do ponto de vista antropocentrado, né? Etnocentrado, né? É do ponto de vista ciscentrado, né? Então, gente, a gente questionar o que é universal é muito complicado. Então, é mais fácil a gente tentar fazer o abraço da diversidade. Agora, o abraço da diversidade precisa ter uma disposição de querer conversar e sentar com o outro. Então, assim, eu tive uma experiência com o Ney da UFRN hoje, estava com as crianças de 7 anos, e como para as crianças, assim, a dificuldade é a dificuldade de ouvir, de ser ouvidas, né? Então, assim, a gente tem hoje uma construção que é importante na saúde mental, que é essa construção de sustentar o ouvir, né? E às vezes sustentar o ouvir também é sustentar a diferença. Isso vem lá da psicanálise, lá de 1900. A gente poder sustentar essa diferença. Agora, isso passa por um exercício muito grande, né, da tolerância. E veja, eu vi muitas expressões de intolerância, né, ao longo do ano passado, e que não estava amarrada numa religião A nem B, não. Eu vi de várias religiões diferentes, né? Muitas expressões de intolerância e de desrespeito aos direitos humanos. Então, isso faz a gente pensar que, assim, quando a matriz das religiões deveria ser, assim, a fraternidade e o amor universal, quando eu tenho um discurso de ódio, quando eu tenho um discurso que é um discurso no sentido, né, beligerante, né, violento, agressivo, discriminatório, né, eu estou indo contra absolutamente tudo aquilo que eu estou pregando. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Por isso que muitas pessoas estão dentro dessa construção de uma espiritualidade laica. Tem os franceses estão falando, veja, os franceses estão falando em uma espiritualidade laica. O meu filho, para me provocar um dia, que adolescente tem essa coisa muito fantástica, né, que gosta de provocar. Mas assim, quero dizer a você que eu não tenho religião nenhuma, que eu não acredito em nada, eu sou ateu. Eu digo, beleza, sem problema nenhum, isso para mim não tem nenhum problema. Então, vamos para os filósofos. Eu comprei um livro para ele, dei de presente, chamava Religião para Ateus. Religiosidade para Ateus. Então, o livro era muito provocante, porque era um filósofo que era francês, e ele dizia assim, o seguinte, olha, eu não acredito em Deus, mas eu quero trazer essas provocações de várias concepções espirituais, que no final das contas é uma construção de um ethos. O ethos é exatamente isso, uma ética da convivialidade, uma ética do estar junto, uma ética de a gente trabalhar a tolerância. Então, esse é o fundamento que a espiritualidade traz para nós. Como é que a gente pode aprender a viver juntos? Se a gente não consegue aprender a viver juntos, então o nosso destino, enquanto humanidades, enquanto humanos e não humanos, né, convivendo aqui na Terra, vai ser algo extremamente desanimador. Os primeiros habitantes, né, desse continente, né, que alguns chamam de Abya Yala, né, não era nem América, porque a América vem de Américo Vespúcio, dizia exatamente isso, é preciso cultivar um sentir e pensar.
Cultivar um sentir pensar é justamente isso, a gente poder exercitar essa tolerância, Adriana, assim, em ato, né? E isso vai ser muito bom para a nossa saúde mental. Agora, sentir pensar é uma palavra que eles usam juntos, porque a gente dissociou no momento moderno cartesiano o pensar do sentir. Aí ficou essa esquizofrenia, o pensar fica de um lado, o sentir fica do outro. Quando eu sinto, não penso, quando eu penso, não sinto. Quando eu quero lhe ofender, eu digo que você é muito sentimental. Então, essa dimensão. Então, para a gente encerrar, eu queria deixar um pouco essa ideia para a gente construir um sentir pensar, a gente construir essa relação, onde a gente possa trabalhar essa alteridade, sustentar as nossas diferenças, porque esse exercício de sustentar a diferença é o que vai fazer com que o sagrado ele possa realmente assim nos unir mais e nos dividir menos. E aí a saúde mental ela floresce nas nossas vidas como um potencial extremamente fantástico para esse exercício coletivo. É isso, eu queria muito agradecer, viu, Marlos, a você, agradecer esse momento, né? Foi muito, 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 muito bom. Você conseguiu trazer Gisele para cá, olha aí. Gisele, você está obrigada a participar dos próximos encontros sem Marlos. Muito obrigado, gente. Obrigado a todo mundo pela presença. Foi maravilhoso nosso encontro hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar, vai ficar gravado o encontro. Aí eu vou colocar o link lá no grupo. Eu mando para você, Marlos, o link, que aí vocês podem compartilhar para outras pessoas que não puderam estar aqui. Tá bom, gente? Um abraço a todo mundo e um bom restante de noite para vocês. Um abraço a todos. Insight coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.